Está entrando no ar, pela Rádio Tropical Web Brasil, o programa Resenha Contábil, com Bela Balaciano e Dinoan Souza. Um programa que esclarece as suas dúvidas sobre o mundo da contabilidade. Olá, meu nome é Dinoan Souza e junto com Bela Balaciano apresentamos o programa Resenha Contábil. No nosso programa de hoje teremos como convidado o mestre Antônio Miguel Fernandes, mestre em contabilidade, especialista em contabilidade, contador e administrador de empresa. Mas sobre ele a Bela irá falar daqui a pouco. Antes de começar o nosso programa, vamos dar algumas informações. A SEF, o prazo termina 31/7. Aos colegas, pedimos que tenham bastante atenção com os registros Y570, Y600 e Y672, pois na SF de 2025, particularmente, são os registros aonde estão acontecendo a maior ocorrência de erros. Então, muita atenção, às vezes o imposto que foi retido na fonte não está sendo lançado devidamente, e um outro cuidado que os colegas não estão percebendo e às vezes passa, é que mesmo que a base seja negativa, se naquele trimestre houve retenção, essa retenção tem que ser informada, senão vai gerar um problema muito maior. Então, é só uma dica. Outra coisa também que foi bastante comentada essa semana, com o fim da DIRF, os empregadores têm que tomar muito cuidado com as informações que prestam no E-Social e na REINF. Muita gente cometendo enganos, esquecendo de avisar sobre as distribuições de lucro, então cuidado, porque como não vamos ter mais a DIRF, se a REINF for feita de forma errada, tudo vai ficar errado, tudo. E como o E-Social é o sistema que é responsável pelas informações trabalhistas e previdenciárias, inclusive a folha de pagamento por meio dessa ferramenta, ali são declarados rendimentos dos funcionários, dos empregados e também os prolabores, a parte do FGTS, enfim, todo cuidado é pouco. Não vou me alongar muito no tema não, é só mesmo para chamar a atenção. Outra coisa que também foi bem comentada essa semana, sobre a reforma tributária, o novo modelo de nota fiscal que entra em fase de teste e exige atenção imediata das empresas. Mesmo que a sua empresa não faça parte das empresas que estão lá elencadas para os testes, você pode começar a fazer os testes, já colocando as informações. Elas não vão ser penalizadas em nada e você já vai estar, vamos dizendo assim, configurando corretamente a sua nota fiscal, tá bom? Então, também, isso está aí na mídia, é fácil de vocês encontrarem para leitura. No dia 2/7, foi liberado o que muita gente estava querendo, que é o módulo do parcelamento do FGTS digital, que não estava. Antes, você só conseguia fazer o parcelamento antes vamos dizer assim, da nova geração, que é o FGTS digital, que começou em março ou abril, né, do ano passado, 2024. E então você só conseguia parcelar o que ocorreu antes, né, até fevereiro. Então, com esse novo módulo que foi liberado, que já deveria ter sido liberado há bastante tempo, que tem muita gente com problemas, porque não tem como fazer o parcelamento, agora a ferramenta já está pronta para receber os pedidos de parcelamento. Outra coisa também é que nós fomos abordados de ontem para hoje de uma notícia sobre o CNPJ. Temos que ler mais um pouquinho sobre isso, porque a Receita Federal vai mudar o processo de abertura das empresas. A partir de final de julho, os empresários já vão ter que escolher na abertura, né, o regime tributário. Se vai ser simples, se vai ser lucro real, lucro arbitrário, lucro presumido, enfim. Ali, nesse momento que você está constituindo, já tem que dizer qual vai ser o regime. Então, essa notícia foi dada pela nota técnica 181 de 2025. Então, leiam e muita atenção, porque essa mudança ela vai impactar a sua rotina. Outra coisa também é que resolveram prorrogar, porque seria impossível
a obrigatoriedade da atualização do certificado do e-social. Ela foi prorrogada para 2026. O novo padrão de segurança digital, então, que estava previsto para começar agora, no dia 30, ele foi anunciado no dia 27/6 e já estava previsto para começar dia 30/6. Então, quer dizer, é impossível, né? As empresas não conseguiriam. Então, agora eu passo a palavra para a Bela, para que a Bela faça as devidas... Continuando também, informa que foi prorrogado o parcelamento das dívidas com a prefeitura. Ah, essa eu não sabia. Bom, foi prorrogado por mais, até, se eu não me engano, 30 ou 31 de julho, tá? Que foi prorrogado o parcelamento. IPTU, ISS, todas as dívidas ligadas à Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, tá? E não esqueçam também do licenciamento sanitário, né? Que também entra nesse rol. Sim. Né? Bom, boa tarde a todos. Eu queria passar primeiro o nosso zap da rádio, que é 97159-1211, o nosso zap da resenha, que é 967-856871, todos os dois do Rio de Janeiro, 21, e o nosso e-mail, que é rc.resenhacontábil@gmail.com. Bom, hoje nós temos a honra de entrevistar nosso professor. Ele tem 1001 atividades, já fez o que mais vocês possam imaginar, ele foi. Antônio Miguel Fernandes, mestre em contabilidade, especialista em contabilidade, contador, administrador de empresa, empresário contábil de empresas no ramo de auditoria independente, consultoria tributária e de gestão e contabilidade. Possui docência em cursos de contabilidade, foi presidente do CRC-RJ 2006 a 2009, vice-presidente do CFC 2010-2015, professor da Mackenzie. Bom, ele vai falar, gente, porque é muita coisa, não dá, tá? Boa tarde, Antônio Miguel. Boa tarde, colegas de Noah Souza, Bela Balaciano. Fico muito honrado de poder trocar algumas impressões, algumas ideias com vocês, porque, afinal, quando a gente constrói uma carreira profissional, incluindo a carreira acadêmica, o mais importante é a gente transmitir o conhecimento e aprender, né? E aí, a gente está aqui nesses meus 53 anos de trabalho, porque eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? E, graças a Deus, eu fui orientado a fazer o técnico em contabilidade, porque eu era arrimo de família, filho único, né? E precisava ter uma profissão. Gostei do técnico em contabilidade, aí depois eu consegui fazer a Faculdade de Ciências Contábeis no falecido Círio Cozido, ali na Suesc, que era onde eu podia pagar. Uhum. E depois eu fiz administração de empresa, como todo mundo da nossa geração fazia, né? Emendava uma graduação em outra. E comecei a trabalhar, né? Comecei a trabalhar em contabilidade e eu sempre falo que eu consegui muita coisa na minha vida foi graças à contabilidade. Porque a contabilidade é uma carreira, é uma profissão, é uma ciência. Mal comparando, se a gente for comparar a questão da saúde, é igual à medicina. Porque o contador, ele é essencial para a sobrevivência de uma entidade, com ou sem fins lucrativos. Desde o nasciturno, desde o nascimento até o encerramento. E você tem as especializações, tal qual o médico, que você pode colaborar muito para que o empresário tome decisões corretas, decisões seguras. Que nós estamos ainda muito longe de conseguir ter essa não frustração junto aos nossos empresários, porque uma pequena parte considera os nossos trabalhos como importantes no processo decisório. Mas a maioria não, a maioria nos encontra
nos acha e enxerga como um mal necessário, lamentavelmente. Mas o nosso desafio é mudar esse perfil, que aí eu acho que todo mundo vai crescer bastante. Eu digo para os meus clientes o seguinte, que você exatamente falou. Assim como eu ressuscito a empresa dele, sim, que está morrendo, eu posso matar ela também. Claro. Né? Então, claro. Né? Isso aí é, muitas das vezes o cliente ele esquece de você, ele só se lembra quando ele está desesperado. Sim. Ou quando precisa de algo. Ou quando precisa de algo, né? E pegando uma carona de vocês aí, eu fico prestando atenção, eu fico impressionado com cada vez menos o que a gente faz nos escritórios de contabilidade é contabilidade. O que mais nós fazemos são rotinas tributárias, obrigações acessórias. Temos que ter um domínio de tecnologia, né? Porque precisamos ter um treinamento, às vezes, antes da própria Receita Federal e das receitas estaduais e municipais. Dependemos muito desses fóruns profissionais, como, por exemplo, há muito tempo que eu não vou lá, mas que eu acho que é um exemplo muito bom de sinergia na categoria, que é a Unipec. Sim. Porque a Unipec, o que as pessoas vão ou iam lá? Para se reunir, para trocar informações, um ajudar o outro naquilo, porque nem todo mundo domina tudo e não é para dominar mesmo. Alguns são especialistas em alguns segmentos, por exemplo, na área de impostos indiretos, na parte de ICMS, você tem realidades completamente distintas de acordo com os segmentos. E agora nós temos um desafio terrível, que é o desafio da nova reforma tributária, porque nós vamos ter aí praticamente uns 8 anos de adaptações para você trabalhar com o velho e conviver com o novo, e considerando que tem os fatos que estão pendentes, que são os créditos que você vai ter que compensar dos sistemas antigos, porque nós estamos falando de desaparecimento da modelagem do ICMS tradicional, substituição tributária. A única coisa que ficou fora foi o IPI. Mas o PIS e o COFINS, né, que a gente tem tudo isso aí, e nós temos uma quantidade enorme de preparar uma legião de colegas para poder enfrentar esse desafio. E como será a preparação para os novos que estão na faculdade, que estão se formando agora, né? Que estão ingressando agora na contabilidade? Informar como é que vai ser, porque a gente mesmo ainda está meio no ar, né? A verdade é essa. Então, como é que está sendo isso para preparar esse pessoal? Eu diria para você que no momento não está, porque está todo mundo no mesmo barco. Quando eu falo está no mesmo barco, porque até a regulamentação ainda está em passos, vamos ficar atualizados de acordo com o Congresso Nacional, em passo de jabuti, né? Esperando jabutis, né? Então, o que acontece? Você tem já uma visão do que é, como vai funcionar. Você tem outro desafio que vai dar muita dor de cabeça, que é o aparelhamento, a infraestrutura dos estados, dos municípios, que tem o ISS também nessa história. Isso. Tá? Quem talvez mais tranquilo seja a Receita Federal, porque os tributos são tributos, que é o caso do PIS e do COFINS. E talvez porque ela já tenha dado um passo à frente. Ela abriu até agora, há poucos dias, sei lá, essa semana, ela abriu um canal dentro lá da Receita para você ir se habituando com a reforma, mas no âmbito dela, né? Então, assim, ela abriu, que é para você consultar, mas é tudo como foi dito aqui, que acabou de dizer, é tudo igual o bebê quando começa a andar, entendeu? Inclusive, saiu umas lives essa semana, se eu não me engano, foi ontem ou anteontem, que a Receita fez, são 2 lives falando sobre a reforma tributária. Sim, ela abriu esse espaço, mas como o mestre falou, está assim, muita gente fala assim, domine a reforma tributária. Não tem que dominar, porque, primeiro, ainda falta muita coisa. A lei, aí fica o pessoal em cima da Lei Complementar 214. Ela mesma também está
carente ali de ajuda. Ela Você mesma... precisa ter regulamentação, você tem que ter esclarecimentos. Isso aí é mais ou menos as pessoas, digamos assim, marginalmente, paralelamente, querem ganhar dinheiro com a questão de consultoria e treinamento. É mais ou menos o seguinte: vamos fazer um curso de liderança, torne-se líder em um mês. Mentira, ninguém se torna líder. Ou você é ou não é. Você pode aprimorar, mas isso é uma coisa nada. É a mesma coisa que nós estamos enfrentando. Todo mundo tem uma janela de oportunidade, todo mundo está correndo para explorar isso, mas explorar como se você não tem definições. O que você pode fazer um curso, eu faria um curso, que é até uma questão de pensar, de você fortalecer o que existe hoje. Olha, hoje é assim, para você poder entender o que virá e que te substituirá agora. Esse é o, digamos, deveria ser a estratégia. Mas eu vejo muita gente aí no mercado, digamos, querendo pegar oportunidades e sem ter, digamos, talvez a consistência e o aprofundamento necessário. Um repetindo o que o outro fala. Inclusive, se o outro errar, esse de cá vai pelo mesmo erro. Porque não tem reflexão. Não tem. Outra coisa que eu acho que é importante também, que vale a pena colocar, que nós temos vários colegas na nossa geração e outros mais velhos, inclusive, que é um desafio difícil, porque é muito raro você ter pessoas como você, Bela, que eu conheço bem, está sempre animada com a profissão, está sempre correndo atrás da informação, do aprimoramento, da qualificação. Tem muita gente aí que já jogou a toalha, não quer mais saber disso. Justo, a pessoa chega um momento que cansa. Por exemplo, isso aí é um negócio até meio chato de falar, mas tem muito colega que quando tem que, digamos assim, prestar serviço para uma empresa que cresceu, que é o sonho de todo mundo, e que está enquadrada no lucro real, não quer. Ele passa, porque ele não sabe. E muitos colegas não querem nem mais fazer ICMS. Não querem, eles não querem nem receber uma empresa de ICMS. Há 5 anos atrás, eu tive um cliente que saiu daqui do Rio de Janeiro e eu procurei um profissional para ele. Não conseguia ninguém, porque ninguém queria ICMS. Como ele tinha IPI, ICMS, né? O pessoal, não quer. Aí ele foi e falou, o que eu vou fazer? Vou terminar com a minha empresa? Não, você vai conseguir alguém. Claro. Você vai conseguir alguém. Pessoal que eu procurei, que eu conheço, ninguém quis, mas com certeza você vai conseguir. E aí você vai ter que se adaptar ao novo, né? E isso acontece. E voltando lá a essa história da reforma, uma coisa que me assusta é que as pessoas ainda não entenderam que durante muito tempo a gente tem trabalho dobrado. Muita gente não consegue entender isso. Não. A pessoa acha que... O que eles estão falando? Que não entende. Nós vamos ter que fechar os dois modelos. Isso. O que a gente já faz e o novo. Você tem que aprender o que você faz para entender o que você vai fazer. E o que me assusta também não é só a reforma em si. É o que virá depois da reforma, porque muita coisa não vai dar certo, eles vão ter que mudar e a gente vai ficar mudando até quando? A gente não sabe. E você tem uma outra coisa aí que também as pessoas não estão prestando muita atenção, que não tem a mesma complexidade do CMS, mas é complexo, que o IPI vai continuar. Sim. Então, quer dizer, não adianta você achar, não mudou. Não mudou. E depois tem uma outra situação também, que a gente não sabe, aí é conjectura, como é que vai ser a reforma do imposto de renda. Tá? Porque quando você fala em imposto de renda, você fala de contribuição social também, né, sobre o lucro líquido. Então, a gente não sabe, você tem desafios aí, que também fica ao sabor, lamentavelmente, que deveria ser o Estado e não quem está no governo, que à medida que mudam os governos, você tem avanços ou tem retrocessos em função de projetos que às vezes são importantes para a economia do país e para a sociedade. E que você percebe que muda de acordo com o interesse de segmentos e
Então, a gente ainda tem a questão da reforma do imposto de renda. A gente ainda tem isso que, provavelmente, nos próximos 5 anos, a gente vai ter que conviver com isso, né? Agora, eu queria dizer o seguinte, eu acho que o maior desafio que nós temos no mercado de contabilidade, fora esses desafios todos que são terríveis, né? Porque nós acabamos ficando igual o cachorro, né? Correndo atrás do rabo, né? Sim, sempre. Porque eu, quando fui presidente do CRC, eu consegui pegar um projeto que foi iniciado pela saudosa e querida Nelma Belo, Sim. na Unipec, que foi a aproximação com das entidades com os órgãos de fiscalização, de normatização. Aproximação maior com a Receita Federal. Então, ali naquele momento, foi uma conjuntura que tudo deu certo. Nós tínhamos o atual secretário de Fazenda de Niterói, maravilhoso César Augusto Barbiero, a quem eu mando um abraço fraterno, que abriu as portas. Ele era superintendente aqui no Rio e no Espírito Santo. E nós conseguimos aproximar SESCOM, Unipec, CRC. Eu fui testemunha porque durante uns 10 anos, mais ou menos, até mais, eu frequentei essas reuniões representando os sindicatos. E aí foi muito bom. O maior desafio foi, primeiro, convencer as pessoas que elas não estavam ali para te levar os problemas dos clientes dela, né? Tinha algumas minorias que não entendiam isso, que nós estávamos falando de uma coisa maior, né? Atendimento, entender como é que os processos andam, o que poderia ser racionalizado com menor burocratização. Tivemos muito sucesso. E me parece que hoje isso aí já não tem tanto eco, né? Parece que se esvaziou. Na realidade, hoje, o que a gente encontra, e é uma das coisas que a gente está batalhando, é que não se olha o coletivo. E aí, isso é que as pessoas não entendem. Se você não foca no coletivo, se você não faz para o coletivo, se você só faz egoisticamente para o individual, não funciona. Claro. Não adianta. Então, o fortalecimento, primeiro, é as pessoas terem a visão de como são importantes cada entidade dessas. Unipec, Ascom, Sindiconte, CRC, Conselho Federal, todas por aí dentro da nossa... A importância que cada uma tem e as pessoas só pensam, na sua grande maioria, é mais um custo. Elas não conseguem enxergar que se a categoria não tem voz, não adianta. E atualmente, quem tem maior recurso financeiro é quem tem, na verdade, condições de fazer coisas que as entidades deveriam fazer, que hoje estão com maior dificuldade pela questão de recurso financeiro. Eu tenho muito orgulho na minha vida de ter, com a ajuda dos meus colegas, ter feito uma excelente gestão. Isso é até meio cabotina falar, mas as pessoas sabem, né? Então, nós tínhamos, há 15 anos atrás, nós tínhamos TV CRC, nós tínhamos, que a ideia não foi minha, foi do meu antecessor Nelson Rocha, mas eu aprimorei, que foi o show do contabilista. Eu fiz, na época, plano de saúde com a Qualicorp, na modelagem da OAB. Aquele prédio eu acabei de aparelhar aquele prédio, pagar aquele prédio. Levamos a Cenofisco, a Folha Matic, levamos as 3 ou 4, levamos a Trevisan. Justamente para pagar o condomínio lá e sustentar o prédio. Nós fizemos convênio com tudo que foi imaginável fazer, porque na minha cabeça eu tinha que prestar serviço. E com isso, muitas das vezes, quando você não tem recurso, tem que usar criatividade. Você tem que mexer a cabeça para poder fazer as coisas funcionar. Eu acho que uma das coisas que a gente precisaria, não é novo, mas falta consciência. Quando a gente fala de escritório de contabilidade, a gente vê muito colega que é dono do escritório, mas ele não é empresário. Ele é um profissional, muitas vezes até um bom profissional, que tem uma equipe que presta serviço, mas ele não age como empresário. E não tem consciência disso.
Por quê? Porque você, cada vez mais, você tem que desenvolver outros conhecimentos de gestão, de recursos humanos. Você tem que estar atualizado no que está acontecendo no mundo. Você tem que ter capacidade de vender o teu serviço e manter o teu serviço. Participar de coisas que sejam importantes para a sua empresa e para o coletivo, como você falou, Dinoá. Mas eu percebo porque isso esbarra numa coisa que é fundamental em qualquer profissão. É cultura. É questão de educação. A nossa origem é uma origem bem humilde. Então, a partir do momento que a gente começa a trabalhar e o conhecimento ele fica com base na oralidade, essa oralidade às vezes pode ser distorcida e você pode começar a praticar matando a empresa, como você falou, Bela, e também criando um problema sério para você. Por quê? Quando um cliente teu tem um problema com o teu escritório, porque teu empregado falhou, não adianta dizer para ele que teu empregado falhou. Ele contratou o escritório, não contratou o empregado. Então, você vai ter que assumir. Sim. Então, uma das coisas que a gente precisava ver também, como é que a gente faz para poder ter apólice de seguros, de prejuízo, de perdas profissionais, que não são fáceis de achar aqui no Brasil, tá certo? E nem baratas. E nem baratas, tá certo? Há pouco tempo nós tínhamos algumas seguradoras. Não, eu ainda tenho, eu tenho lá na empresa, mas não é barato e já não tem mais o mesmo espectro. Que era. Às vezes as pessoas falam, mas eu tinha a minha pólice Natal e mudei. Mudou, você perdeu aquilo para trás, esquece. Aí a pessoa, não, me falaram que se falou, mentiu para você. Tem que ler o que você está contratando. Entendeu? Então, eu tenho a minha já há bastante tempo, mas cada vez ela fica mais cara. Mais cara. Vamos dizer assim, é um seguro necessário. E, graças a Deus não usei ainda, mas se precisar usar, tenho, e a gente sabe que a maior parte dos colegas não tem. E quando acontece alguma coisa, tive relato, a pessoa fica... eu esqueci o nome, que a pessoa não pode nem mais assinar como contabilista. A situação fica... Eu esqueci o nome que se dá agora, fugiu. Dependendo do caso. Dependendo do caso. Porque não existe ainda hoje, tá, nenhum caso concreto de cancelamento do registro. Isso houve, com a mudança da legislação, essa possibilidade. Significa você matar a pessoa profissionalmente. Que os exemplos fora do país não são assim, tá? A não ser que seja uma coisa absurda, que o camarada é excluído da profissão. Então, você tem casos, principalmente escândalos rumorosos, que a pessoa está fora porque o mercado puniu, porque a condenação definitiva existiu, inclusive no caso do Banco Pan-Americano, tá? No âmbito do Conselho Federal de Contabilidade, eu participei do julgamento, houve amplo direito de defesa para os auditores lá, pela Deloitte, pelo auditor que assinou, mas eles recorreram na justiça. Esse colega nem mais trabalha, que já aposentou, e ele tomou uma censura pública. Censura pública em auditoria significa que você morreu. Acabou. Né? Não existe mais possibilidade. Mas isso ainda, graças a Deus, são casos raros. A CVM ainda tem aquele... Ela pune. Né? Ela pune e as multas são bem altas. As multas, eu de vez em quando tenho acesso e vejo, as multas são pesadas. Por quê? O risco da atividade de auditoria é um risco altíssimo, porque você trabalha por amostragem, você depende do sistema de informações e você precisa cada vez mais ter equipes muito bem estruturadas, porque você precisa ter, inclusive, especialistas na sua equipe para poder opinar em relação aos riscos existentes. Então, a gente está falando de... O contador ele pode ser perito,
nomeado pelo juiz ou como assistente, ele pode ser auditor independente, ele pode ser controller, ele pode ser CFO, ou seja, um diretor financeiro, ele pode ser alguém que trabalha só na parte gerencial, pode ser empresário contábil, pode ser autônomo. Olha quantas especialidades e quanto que ele tem que estudar, né? E quanta responsabilidade também ele carrega. Então, os desafios que eu vejo maior é um desafio contínuo para gerações. Ou seja, eu tenho filhos médicos, né? Eles estudam até a vida toda. Por que nós não temos que estudar? Mas o estudar que nós falamos, não necessariamente você, desesperado, correr atrás porque saiu uma instrução normativa, porque mudou o sistema, porque... Isso é mandatório, você tem que fazer para sobreviver. É você estudar coisas que não têm a ver com a tua profissão, mas que melhora a tua sensibilidade. Sim, agrega. Agrega o teu raciocínio, a tua reflexão. Ah, mas eu não tenho tempo. Tempo você administra desde que você tenha vontade. É isso mesmo. É verdade. Bom, Vamos dar um intervalo? Vamos dar uma pausa para o professor beber uma água e continuar. Tá bom. Que água? Quero uma aguinha aqui. Voltamos da água. O nosso professor vai continuar falando o que ele estava comentando. Mas antes... antes não, né? A gente fazer, né? Poucas perguntas, né? Tem algumas perguntas, né? Se eu souber responder, Vai saber sim. Bom, claro. senão eu colo aqui. Como é a sua jornada acadêmica? A sua jornada como escritor e profissional contábil de auditoria? É a pergunta que fizeram, eu coloquei aqui. Eu só não tinha muita certeza do escritor, mas eu falei, gente... Eu posso não saber, né? Vai ver que ele escreveu algum livro, eu não sei. Já escrevi sim. Bem, vamos lá. Eu segunda e terça-feira à noite, eu dou aula na Mackenzie, no curso de graduação, para o 7º e 8º período. Eu já fui coordenador da graduação, já fui coordenador da pós-graduação lá. Evidentemente que deixei de ser, porque não tem tempo. E também leciono no programa de MBA da FGV desde 1999, quando eu dou aula de auditoria das demonstrações contábeis. Mas eu fui diretor da extinta Faculdade da Cidade, da Escola de Negócios. Eu fui chefe de departamento da Universidade Cândido Mendes, onde eu trabalhei 20 anos. Fui coordenador da pós. Tá? Eu tive um curso que teve muito sucesso na época, somou tanto na Cândido quanto na Mackenzie, né, somando as duas, né, na Moraes Júnior, mais de 60 turmas, um MBA em planejamento tributário, tá, que foi montado comigo e pelo meu amigo e irmãozinho, Paulo Henrique Barbosa Pegas, né? O Pegas, tá? E em termos de literatura, eu fui coautor do livro Bate-Bola Contábil, que foi feito pela Abracicom em 2014, no lançamento da Copa do Mundo, que ele tratava, entre o capítulo que me coube, foi falar das normas contábeis relativas aos clubes de futebol. Tá? Já participei de dois livros do próprio Conselho Federal de Contabilidade. Os livros da Fundação Getúlio Vargas, a pós-graduação de auditoria, foram escritos por mim, inicialmente por mim, pelo professor Dr. Antônio Ranha, professor José Pérez, né? Professor José Carlos de Oliveira Carvalho, na primeira edição. Depois ficaram 2 professores só, eu e o falecido, saudoso, meu orientador do mestrado, professor Júlio Sérgio de Souza Cardoso, né? Ex-presidente da Ernest Young para a América Latina, nos deixou na pandemia. Tá? E o livro continua sendo meu e dele, né? Ele, memória, e eu, esse livro. E agora eu estou defendendo a tese
no doutorado, que é justamente contabilidade e gestão para os clubes de futebol brasileiro, que vai gerar um livro, um manual de contabilidade para os clubes de futebol, contabilidade de gestão. Então, aprovada a tese, o produto tecnológico, que é o manual aprovado, isso aí depois eu vou caminhar para poder lançar para uma editora com maior circulação. É engraçado que hoje, cedo, na CBN, um comentarista que está fazendo esse acontecimento, essa Copa que está acontecendo entre os clubes, né? Ele falou praticamente isso. Ele disse assim: olha, está uma confusão porque aqui a CBF não tem poder. Mas lá atrás, quando nós tínhamos a Copa, ela até mexeu os pauzinhos para mudar a lei e criar regras próprias, né, contábil. Então, o que ela vai fazer agora? Quer dizer, coincidência, né? Ele falando que a CBF estava numa saia justa lá nos Estados Unidos. Porque a CBF, ela ao longo desses últimos anos tem passado um problema político muito complicado, né? Porque ali é uma caixa de ressonância popular, né? Política popular. Tem influências de vários coronéis da política ali dentro. E agora, esse que está lá, que é um rapaz, também foi colocado também por essas influências. Porém, me parece que eles resolveram organizar a casa, né? Agora, né? Porque ficou muito tempo desorganizado. Porque nós não temos problema de material humano, tanto que o país que tem maiores jogadores no Campeonato Mundial de Clubes é o Brasil, tem 154 jogadores, né? O problema não é a questão do material, o problema é a questão da má gestão dos clubes de futebol, amadorismo, as pessoas se locupletando, com a criação da Sociedade Anônima do Futebol, a partir da Lei 14.193/2021, você passou a ter uma visão empresarial, né? Mas com as exigências de uma sociedade anônima, mas com também algumas liberalidades, né? Que os clubes associativos, eles não quebram porque são associações sem fins lucrativos, a responsabilização é baixa, mas eles não crescem, né? Ficam patinando. Então, porque o problema é o problema de gestão, seja associativo, seja SAF, o problema é a gestão, é a seriedade, é a governança. Então, isso aí é o tema da minha tese de doutorado, que vamos ver se dá certo. Tomara que vire livro. Se Deus quiser. Eu como sou, como dizem as minhas colegas, eu sou um rato de biblioteca. Isso. Vou atrás do seu livro aí, o Papo Contábil. Não, Bate-Bola Contábil. Bate-Bola Contábil. São vários temas do mundo do futebol. E tem um capítulo lá que era a norma 2003. Tem uma colega nossa que foi sua aluna, a Rosane, a Gaudi, foi aluna dele. Foi. Ela faz contabilidade para uma federação, né? Então, eu vou dizer para ela, leia. Leia. Bom, como você vê o ensino hoje em dia, os alunos, incentivo dos alunos com a contabilidade? Olha, até as instituições das faculdades também. Olha, o que acontece não é apenas em contabilidade, né? Nós estamos vivendo, que é o que sempre acontece, nós temos gerações distintas. E essa geração que está no momento nas faculdades, geração Z, é uma geração diferente, né? Então, que você intuitivamente, você tem que se adaptar no processo de comunicação. Não é fácil, tá? Não é fácil. E a geração dos meus netos, que é a geração alfa, já é diferente. Netinho com 2 anos já está lá no celular, olhando com o dedinho lá, consegue. É um outro foco. A verdade é o seguinte: contabilidade continua sendo uma carreira
para classe média, baixa e classe baixa. Não adianta querer dizer, não é, rico não faz contabilidade. Tanto é verdade que quando eu fui diretor da Faculdade da Cidade, tinha um curso em Ipanema, que o dono da Faculdade da Cidade, o nosso falecido Ronald Guimarães Leves, que era um homem miliardário, ex-dono da Caderneta de Poupança Delfim, ele achava que Ipanema ia ter um curso de contabilidade. Quando eu cheguei lá, tinham 28 alunos, o curso inteiro, grande parte era bolsista, e o primeiro embate que eu tive com ele, tem que acabar com o curso. Quem é bolsa aqui, que é da casa, que é empregado, tem que ir para o Meia Madureira. E quem não é, ali na Cândido Mendes, ali na Ipanema, ali na outra rua, paga para ir. Isso aqui custa muito caro. E é outra coisa que para mim foi muito bom, porque quando eu assumi lá, ele me deu carta branca. E eu estava no CRC, eu fiz convênio com o CRC, comecei a dar bolsa para quem era técnico fazer contabilidade, quem era contador fazer administração, fazer direito e vice-versa. Quando eu assumi lá, era Madureira e Meia, e esse Ipanema aí que eu acabei. Tinha 300 alunos. Quando eu saí, tinha 1.800. Tá? Então é uma coisa que me orgulho muito. Mas o que está acontecendo? É quando você hoje ensina contabilidade, você tem que ensinar para o aluno, com toda a modernidade que tem, mostrar para ele como é que é o razonete. Tem que dizer para ele o que é o método das partidas dobradas, que o método é exato, mas é ciência social. Tem que entender que a contabilidade é um sistema de informação e que é uma ciência que ela é multidisciplinar, porque ela se interrelaciona com outras ciências. Então você tem que estimular o aluno a entender que ele tem uma arma que pode ser um estilingue ou pode ser um míssil Exocet. Depende dele. Depende de como ele vai investir. Então você tem que estimular, mas porque hoje a garotada que vai trabalhar, ela não vê lançamento, ela vê número e vê código. E muitas vezes nem digitar vai digitar. Né? O que ela vai fazer? Ele vai leitura ótica, ou automaticamente o sistema já vai gerar o lançamento automático. Como é que a pessoa vai entender? Porque todo mundo vai participar da parametrização, não só os melhores, os eleitos, os que comandam, não é isso? Que o que faz a parametrização, ele tem que ter conteúdo, ele tem que ter conhecimento. Então, é uma atividade que você tem que mostrar. Você faz isso por isso. E não é automático, não é clichê. Até porque o mundo é dinâmico. As operações são dinâmicas. Por exemplo, um desafio. Me dê o seu plano de contas. Aí todo mundo traz o plano de contas. Não, isso não é um plano de contas, é um rol de contas. Plano de contas, você tem que saber o que significa cada grupo, subgrupo, cada conta, quais são as contas que se interrelacionam, qual é a periodicidade da conta, se encerra, se tem rebatimento em custos, se tem rebatimento tributário, se tem rebatimento orçamentário, não é isso? Então, você tem que ter essa preocupação com o aluno e também tem que ter a preocupação no curso. Os professores das disciplinas têm que falar entre si. Por quê? Porque é uma corrida de bastão. O que eu passo para você, você tem que entregar para ela. Você pode ter alunos que têm um ótimo desempenho e comigo não tem. Será que o problema é meu? Será que é a limitação dele? Como é que a gente pode chegar num processo de comunicação que seja efetivo? Então, você precisa ter também uma forma de administração do próprio curso, isso eu falo internamente. Segundo passo, você tem que levar o curso para fora da faculdade. Você tem que apresentar o curso para grandes empresas, para entidades, para a junta comercial, para o cartório de registro de pessoa civil, jurídica civil. Você tem que levar para os fóruns de secretarias estaduais, municipais. Você tem que mostrar para o aluno, dentro
da disponibilidade dele, que a maioria não tem, porque a maioria trabalha. Então você tem que ter uma flexibilidade e adaptações para começar a introduzir o aluno no mundo real. Por quê? Para o aluno entender que o que ele está aprendendo ali não é alguma coisa que não tem importância, que ele decora. O decorar é péssimo. Ele tem que saber, e também você não tem que perguntar nada decorado, você tem que perguntar coisas que o aluno possa desenvolver naquilo que ele entendeu. A cognição é fundamental no aprendizado. Pouquinho que você aprende aqui de alguma coisa que às vezes não tem nenhuma lógica com que você acha que é importante, muitas das vezes vai ser a tábua de salvação num problema grave que você tem. Então isso é pedagogia, isso é didática, isso aí é você mostrar que o aprendizado é importante. O maior desafio é fazer o aluno ler. Sim. O aluno não lê. Você, quando pega um aluno que é curioso, interessado, você fica até espantado. Mas não é porque você tem esse quadro que você tem que desistir, você tem que fazer o contrário. Ou seja, você tem que ter uma atividade, em síntese. Você, para ser professor, você tem que gostar. Se você não gostar, é um processo de sacrifício, mesmo que seja muito bem remunerado, mas é doloroso. E ainda tem as facilidades hoje em dia, né, que é o Google, que é a IA, que é, né, que o aluno pode... Mas como não lê, aceita como certo tudo que recebe de resposta. Hoje, outro dia eu estava comentando com o pessoal no SESCOM, falei, gente, o pessoal chega e fala que sabe classificar, que sabe fazer lançamento. O pessoal não sabe nem escrever o histórico, não sabe nem colocar. Eu falei, gente, histórico é uma historinha, você tem que contar, porque você fez o lançamento. Mas a Bela vai pegar mais adiante, pagamento. O que significa isso? Muitas das vezes a pessoa bota assim, pagamento, nota fiscal 811. Aí você tem que ir na nota fiscal 811 e torcer para que aquela informação esteja correta. Sempre não digitou. Mesmo porque você tem que saber que amanhã pode acontecer alguma coisa, Sim. Aquilo ali pode ser, vai para a justiça, pode ter uma investigação, e a pessoa que pegar aquilo ali tem que estar, né, Então, para poder... Muita gente não, como o senhor falou, razonete, muita gente não sabe, não sabe. E é impressionante, a pessoa já terminando, se graduando e não sabe. E aí, outro dia eu falei isso, eu disse, gente, não é falando mal da pessoa, nem falando mal da escola, mas faltou ali alguma coisa. Então você recebe aquela pessoa, você tem que lapidar. E hoje, por exemplo, a gente chega num período que a gente já não tem mais aquele tempo que tinha para ficar lapidando. Quantas pessoas... porque quando você vai lapidar alguém, você aprende novamente. Eu penso assim, eu digo isso para você me dá uma coisa de volta. Hoje, eu falo para o pessoal, a juventude, ela ensina muita coisa, porque sabe muito mais de informática, de inteligência do que a minha geração, entendeu? Porque hoje, como o senhor falou, o contador não é só o contador, ele tem que saber, poxa, estou tentando entrar aqui no ECAC para poder ver uma situação, ver qual é o problema da certidão e tudo mais, não funciona. Eu tenho que adivinhar qual é o navegador que hoje está funcionando, eu tenho que saber que se eu não conseguir, eu tenho que usar uma página anônima, eu tenho que saber se eu não conseguir, eu tenho que limpar o cachê, tal, e não reiniciar a máquina, e sim desligar e começar novamente. Eu tenho que saber que eu tenho que deixar minha máquina sempre atualizada. Fazer backup. Então, isso tudo ninguém viu, eu não vi na faculdade porque nem tinha, né, na época. Teve que aprender, né? Teve que aprender. E hoje acontece a mesma coisa, as pessoas ficam, não estou conseguindo trabalhar, lá o escritório, o equipamento é péssimo. Não é o equipamento daquele escritório que é péssimo, pode até acontecer de ser, mas não é. O que acontece é que
também, né, os sites públicos e tudo mais, também eles não são feitas as manutenções adequadas. É tudo apagando incêndio. O último trabalho que eu fiz no SESCOM, eu estava fazendo um trabalho com as secretarias. E desde que a prefeitura sofreu o ataque hack, desde que ela sofreu, a prefeitura não investiu um centavo, isso palavras de vários, né? Um centavo para melhorar a qualidade. Nós padecemos meses e meses quando chegava na época de feijão, porque muita gente emite nota normal. Hoje eu fiz um serviço para você emitir a nota lá. Muita gente emite uma vez por mês a nota. Emite tudo que fez uma vez por mês. Porque tanto faz ele emitir no dia 1º ou no dia 30, ele vai pagar o ISS. Tem um calendário. Tem um calendário. Então, muita das vezes aí o pessoal deixa, não pode mais fazer isso, porque você não sabe se vai ter sistema. Quantas pessoas dizem, está acontecendo alguma coisa na prefeitura, eu não consigo emitir uma nota. Hoje, dia 30 de junho, um exemplo, né? 30 de junho, tentando emitir todas as notas, não tem sistema. Não, e ainda tem o seguinte, os primeiros dias do mês, sempre, não sei qual é a pane que dá no sistema da prefeitura, que você não consegue fazer nada. Os 2, 3 primeiros dias do mês, você não consegue tirar uma guia do DARME. E vence no 3º dia útil. Então, quer dizer, são coisas que vão acontecendo. Essa nova geração, a geração Z, ela tem muita coisa boa. Ela tem coisas ruins, mas tem muita coisa boa. Nós temos que nos adaptar a ela, entendeu? Mas ela tem muita coisa boa. Ela tem uma coisa que nós não tínhamos. Eu, pelo menos, passei por essa fase. Trabalhei num local que, olha, a gente tem que fechar a contabilidade, porque eu peguei mecanografia, né? Porque a gente tem que entregar para o mecanógrafo para ele preparar a gelatina e gerar o livro, porque a gente tem que entregar na fiscalização. Temos um prazo, né? Era tudo muito apertado. Então a gente virava à noite. Essa geração não vira. Essa geração, ela quer sábado e domingo livre para descansar, para ver outras coisas. Essa geração, se possível, ela queria ter 2 férias no ano. Entendeu? Porque é muito exaustivo, é muito cansativo. Então, assim, tão errado, tão certo, não é a questão. Eles entregam, mas eles querem saber qual é o propósito da empresa a qual eles estão trabalhando. Eles querem, isso é o mais importante para eles. Mais importante até mesmo do que muita gente pensa, eles visam dinheiro. Não, o negócio deles não é somente o dinheiro, todo mundo precisa para pagar suas contas, mas não é somente o dinheiro. Não adianta eu estar recebendo muito daquela empresa, mas eu não sei qual o propósito dela, eu não sei o que ela faz, quais são os cuidados que ela tem. Essa geração Z, nesse aspecto, ela é semelhante à minha geração. Só que eu peguei uma época que você podia trocar de emprego, por milagre econômico. Essa geração não pegou, já pegou. Nós pegamos aqui hiperinflação, eles não pegaram. Né? Eles não têm nem noção do que é hiperinflação, graças a Deus. Tá? Então, cada um tem uma característica, né? Mas é isso mesmo que você está falando, a pessoa ela quer ter a sua satisfação, eles são muito mais individualistas do que o processo coletivo. É isso aí. Isso aí eles são mesmo, não tem jeito. Isso aí a gente vê claramente nas salas. Eu acho que nós vamos ter que ter um repeteco do programa, porque o nosso programa é tão curtinho, já está no fim. Que bom. E eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo, muita gente querendo ouvir o professor, muita gente. Hoje mesmo até a professora Rosemarie Bombom, que ela cuida de ICM, estava assim, meus alunos, que já também foram alunos do Antônio Miguel, e ela falando, professor Antônio Miguel é tudo de bom. Ela falando, então... ela é amiga, não é? Então ela falou, o programa hoje vai ser muito bom. Ela esteve aqui com a gente também, nós conversamos. Ela é muito divertida. Né? Ela é. E ela disse uma coisa importante, eu sempre falo. Outro dia um colega falou, porque a pessoa é tanta coisa, você faz questão de chamar de professor, porque ser professor não é para qualquer um, não. É o mais importante. Então, se a pessoa é professor, já
já merece ser um tratamento diferenciado. Entendeu? Porque ser professor é muito complicado. Isso é tão realidade que, por exemplo, no Japão, a profissão mais valorizada é professor. E não é o professor universitário, é o professor de iniciação básica, do ensino básico, porque realmente é o mais difícil. Tem que ter amor, tem que ter sensibilidade, tem que ter técnica. E descobrir como faz aquela criança aprender. Aquela criança aprender. Esses são os mais valorizados. É verdade, é verdade. Bom, mas mesmo assim você vai ter que voltar, porque vem a reforma tributária já está aí, e aí nós vamos ter que abordar a reforma tributária. Aí eu venho falar do meu livro. Tá, então vem falar do seu livro, isso é bom. Da sua tese que você vai defender, exatamente. Vamos torcer para correr. Então, professor, vai correr. O microfone é seu para as despedidas, porque infelizmente temos que acabar. Mas olha, foi um momento, está sendo um momento muito feliz aqui de estar trocando ideias, né? Porque quando a gente faz um programa desse, sem ter programado nada, né? É quase que um desabafo profissional, né? do que a gente conseguiu, eu consegui, porque eu, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa muito ajudada pela espiritualidade. Eu não posso reclamar de nada. Tudo que eu quis fazer na minha vida eu consegui, e com sucesso. E até quando eu perdi as coisas foi bom eu ter perdido, né? Foi um aprendizado. E sempre fui muito ajudado desde criança. Então, uma coisa que eu sempre valorizo muito é a gratidão. E uma das coisas que me dá mais felicidade é poder ajudar o próximo. Porque, graças a Deus, eu tenho tudo. Tudo que eu falo, tudo que uma pessoa pode ter uma vida boa, decente, confortável. Tem os filhos criados, consegui formar todos bem, tem 2 médicos, tem um analista de sistema, tem 3 netinhos maravilhosos, tem uma companheira de 48 anos que me atura, que não é fácil. Que bom. Né? Isso tudo é uma dádiva divina. Tive uma família, o pai da minha mãe maravilhosa, amigos maravilhosos. Eu não tenho muitos amigos não, tem muita gente que eu conheço, mas os amigos que eu tenho são amigos do coração. Então isso só temos a agradecer. E eu pude construir tudo isso com a nossa contabilidade. Então, quando perguntam, qual é a sua profissão? Eu sou contador. Por quê? Eu sou auditor, eu sou contador. Sou contador, que a única coisa que eu consegui aprender alguma coisa foi contabilidade. E aí a gente sempre descobre que tem muita coisa para aprender. Todo dia. Porque a sociedade ela é dinâmica e a contabilidade tem que acompanhar isso tudo. Isso aqui é um mimozinho do Resenha. Espero que goste de tomar café. Se não tomar café, se não for um bom contador raiz do café. Só não fumo, mas tomo café, é claro. Aí tomo um chá. Tomo sim. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Né? Sim, sem dúvida. E eu me lembro, só para terminar, me lembro muito bem quando eu conhecia a Bela pela primeira vez. Eu era vice-presidente lá no Sindiconte. E a gente estava, acho que foi na implantação do Simples Nacional. Foi. E ela estava lá desesperada, defendendo os clientes dele, que eram de confeitaria, padaria. Eu falei, Bela, você está defendendo quem tinha que estar aqui, era o empresário, não era você que está defendendo na questão de enquadramento, né? Porque ela estava defendendo como é que ia enquadrar, quem é que em qual... Que memória boa. É a única coisa que eu tenho. Inteligência não é muito boa, não, mas a memória é boa. Gente, muito obrigado. Nada, foi um prazer. Bom, despedindo aí de vocês, pessoal, vou encarar o frio de São Paulo, mas volto na segunda e na quinta-feira estamos aqui de novo. Agradeço a todos, peço que escutem e revejam o nosso programa. E quem sabe o professor volte de novo, tá bom? Bom, eu quero dizer o seguinte, que para nós, o nosso objetivo é trazer os ícones da contabilidade.
né? Os ícones que foram, os ícones que estão e os ícones que vão ser o futuro, né? Esse é o nosso objetivo do nosso programa, né? Então, a todos que queiram nos mandar alguma mensagem, por favor, mandem ou pelo zap da rádio, que é 971591211, não esqueçam do 21, e do programa também, Resenha Contábil, 21 967 85 6879, e temos o nosso e-mail, rc.resenhacontábil@gmail.com. Não esqueçam dos likes, gente, precisamos de like, tá bom? Um abraço a todos, boa noite, o frio aqui tá brabo, mas vamos nos agasalhar, tá bom? Um abraço.